O Salto das Sete Quedas, chamado também de Sete Quedas do Rio Paraná, que em castelhano significa Saltos del Guairá, foram as maiores cachoeiras do mundo, com um volume de água de 13,3 mil metros cúbicos por segundo. Para você ter uma ideia, isso é o dobro do volume d'água das Cataratas do Niágara, que fica na divisa entre Estados Unidos e Canadá, e 13 vezes mais que a Victoria Falls na Zâmbia. Seu som era ouvido a 30 km de distância. Seu canal principal possuía 4 km de comprimento e profundidades que variavam entre 140 e 170 metros. Havia 19 saltos, que poderiam ser agrupados em 7 grupos. Daí o nome Sete Quedas. As quedas eram um sucesso turístico. Guaíra chegou a ser a cidade mais visitada do Brasil. Em 1966, foi decretada a submersão do Salto das Sete Quedas através da Ata do Iguaçu, onde ocorreria o seu desaparecimento com a formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu. O governo havia decretado que a construção da usina de Itaipu iria alagar as Sete Quedas. No entanto, resquícios delas ainda aparecem quando o nível de água do lago está baixo. Normalmente, quando várias tomadas de água da usina de Itaipu são utilizadas simultaneamente. Nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2000-2001, e de novembro e dezembro de 2012 e em janeiro de 2013, uma pequena parte de um dos saltos e grande parte das pedras apareceram no rio. O Parque Nacional das Sete Quedas foi criado no lado brasileiro do Rio Paraná, em 30 de maio de 1961, pelo presidente João Goulart. A unidade de conservação compreendia uma área de 144 mil hectares e tinha como objetivo proteger os recursos hídricos, a biodiversidade local, as ilhas e o monumento natural das quedas de água. Em 4 de julho de 1981, o Parque Nacional foi extinto pelo presidente João Figueiredo, através de um decreto. As negociações entre o Brasil e o Paraguai para a construção da usina de Itaipu se iniciaram na década de 60. Após 6 anos de negociações, em 1966 foi firmado um tratado para a construção de uma usina hidrelétrica que aproveitasse o potencial hídrico das Sete Quedas. Além do aproveitamento econômico, a construção da hidrelétrica pôs fim a um litígio fronteiriço entre Brasil e Paraguai, que tinha pretensões sobre a posição exata da fronteira. A divisão territorial se dava na Quinta Queda, na mesma posição onde fica a fronteira. Apesar do nome, eram constituídas por 19 cachoeiras principais, sendo agrupadas em 7 grupos de quedas. Recordistas mundiais em volume d'água, as Sete Quedas eram o principal atrativo turístico da cidade de Guaíra, que na época chegou a ter 60 mil habitantes, rivalizando em importância com as Cataratas do Iguaçu, localizada na cidade de Foz do Iguaçu, que antes da usina de Itaipu contava com aproximadamente 20 mil habitantes. Na época, Guaíra era um dos destinos brasileiros mais visitados por estrangeiros. Atualmente, a população da antiga cidade real espanhola é de aproximadamente 30 mil habitantes. As Sete Quedas eram as únicas cachoeiras do mundo com visitação sobre a parte superior, através de pontes pênseis, uma experiência única e inexistente até hoje. Quando da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, a qual no início da sondagem sobre o potencial hidrelétrico do Rio Paraná era referida como Usina de Sete Quedas, ocorreu uma supervisitação ao Parque Nacional das Sete Quedas. Milhares de pessoas, de todas as partes do Brasil e do mundo, iam a Guaíra para presenciar os últimos dias das Sete Quedas. Devido à superlotação, em 17 de janeiro de 1982, ocorreu a queda da ponte Presidente Roosevelt, que dava acesso ao Salto 19, tendo como consequência a morte de 32 pessoas. 6 pessoas sobreviveram, salvas por pescadores de Guaíra. A investigação apontou 2 causas para o acidente. Primeiro, a falta de cuidado com a manutenção das pontes, sob o pretexto de que em breve as Sete Quedas seriam inundadas. Segundo, o aumento descontrolado da visitação, pois todos queriam ver os saltos antes de seu desaparecimento para a formação do Lago de Itaipu. Em 13 de outubro de 1982, o fechamento das comportas do canal de desvio de Itaipu começou a sepultar, com as águas barrentas do lago artificial, um dos maiores espetáculos da face da Terra, as Sete Quedas do Rio Paraná, ou Saltos del Guairá. Durante a inundação,
os moradores de Guaíra iam até a beira do rio para se despedirem das 7 quedas. A inundação das 7 quedas durou apenas 14 dias, pois ocorreu em uma época de cheia do rio Paraná, e todas as usinas hidrelétricas acima de Itaipu abriram suas comportas, contribuindo com o rápido enchimento do lago. O alagamento das 7 quedas ocorreu somente nos 2 últimos dias do alagamento total, ou seja, no 12º dia de alagamento. Portanto, em 27 de outubro de 1982, 14 dias após o início do enchimento do lago de Itaipu, o lago estava formado e as quedas submersas. Nos dias seguintes ao alagamento, apenas as copas das árvores ficavam acima do nível do rio. Em 1982, às vésperas dos 80 anos, o poeta Carlos Drummond de Andrade expressou sua inconformidade com a destruição do Salto das 7 Quedas, um patrimônio natural do Brasil e da humanidade. Na edição de 9 de setembro, quando afinal se anunciava o fechamento das comportas para a criação do lago da hidrelétrica de Itaipu, Drummond publicou este poema no Jornal do Brasil. Em letras grandes, os versos ocuparam uma página inteira, a capa do caderno B. 7 quedas por mim passaram, e todas 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele a memória dos índios, pulverizada, já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudade Real de Guaíra, vão juntar-se aos 7 fantasmas das águas assassinados por mão do homem, dono do planeta. Aqui outrora retumbaram vozes da natureza imaginosa, fértil em teatrais encenações de sonhos aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho corporizado, em caixões e vulcões de aéreo contorno mostrava-se, despia-se, doava-se em livre coito a humana vista extasiada. Toda a arquitetura, toda a engenharia de remotos egípcios e assírios em vão ousaria criar tal monumento. E desfaz-se, por ingrata intervenção de tecnocratas, aqui 7 visões, 7 esculturas de líquido perfil dissolvem-se entre cálculos computarizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Faz-se do movimento uma represa, da agitação faz-se um silêncio empresarial, de hidrelétrico projeto. Vamos oferecer todo o conforto que luz e força tarifadas geram à custa de outro bem que não tem preço, nem resgate, empobrecendo a vida na feroz ilusão de enriquecê-la. 7 boiadas de água, 7 touros brancos, de bilhões de touros brancos integrados, afundam-se em lagoa, e no vazio que forma alguma ocupará, que resta senão da natureza, a dor sem gesto, a calada censura e a maldição que o tempo irá trazendo? Vinde povos estranhos, vinde irmãos brasileiros de todos os semblantes, vinde ver e guardar não mais a obra de arte natural, hoje cartão postal a cores. Melancólico, mas seu espectro ainda rorejante, de irisadas pérolas de espuma e raiva, passando, circunvoando, entre pontes pênseis, destruídas, e o inútil pranto das coisas, sem acordar nenhum remorso, nenhuma culpa ardente confessada. Assumimos a responsabilidade. Estamos construindo o Brasil grande. E patati, patati, patatá. 7 quedas por nós passaram. E não soubemos, não soubemos amá-las. E todas 7 foram mortas. E todas 7 somem no ar. 7 fantasmas, 7 crimes dos vivos, golpeando a vida que nunca mais renascerá.